E aí, turma? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje a gente vai estudar rede de computadores, classificação de rede de computadores. A primeira pergunta que pode vir à mente é: para que serve isso? Por que a gente está estudando? Por que existem classificações de rede de computadores? Bom, basicamente, como todo conhecimento humano e como tudo em TI, nós gostamos de separar as coisas em caixinhas, em conceitos. E para que serve isso? Isso aqui não é por mania, não é por toque, nem por uma preferência, na verdade. Isso basicamente é por necessidade. Classificar é uma forma de abstração, de abstrair. Quando a gente classifica algo, nós conseguimos entender o conceito geral e a partir dele dimensionar e projetar corretamente. Parte do todo e entender as partes. E isso vai servir para entender e conseguir implementar o que de fato a gente quer fazer. Na rede de computador, isso é fundamental. Por exemplo, se eu quero projetar uma rede doméstica para minha casa, por exemplo, eu sei que eu vou poder usar equipamentos bem simples, como um roteadorzinho Wi-Fi simples e alguns cabos Ethernet. Isso se eu chegar a utilizar cabos Ethernet de fato. Agora, se eu quero projetar uma rede corporativa ou uma conexão entre duas cidades, o tipo de tecnologia, o custo envolvido, os protocolos, eles vão mudar completamente. Então a classificação ela serve para organizar o pensamento técnico, para entender como é que eu vou projetar e como eu vou dar manutenção. E como a gente vai ver, ela pode variar conforme o objetivo. Esse objetivo que a gente quer atingir, ele pode ser dividido por abrangência geográfica, por tecnologias implementadas, os protocolos, as utilizações, quais são os hardwares necessários, os softwares utilizados e a utilidade prática. O que que vai guiar? Por que que eu estou fazendo isso aqui? Aqui nós temos as principais classificações. Existem basicamente quatro categorias principais: a Personal Area Network, a Local Area Network, Metropolitan Area Network e o Wide Area Network. Existe outras classificações além dessas, tá? Existe a CAN, Campus Area Network, existe a BAN, Body Area Network, existe a GAN, Global Area Network, também pode existir a WAN, Universal Area Network, tem até uma IAN, Intercontinental Area Network, mas isso vai depender muito dos critérios. Por exemplo, se tu está estudando para um edital específico, eu recomendo agora ou posteriormente a essa aula, como queira, que você dê uma olhadinha no teu edital rapidinho, só para ver se cabe ban lá, se cabe LAN, se são só essas quatro definições. Normalmente caem apenas essas quatro. No máximo ali que caia uma CAN, Campus and Network. A gente vai passar por cima durante outras aulas. Nessa não é o objetivo, nós vamos estudar apenas essas quatro. Mas a título de curiosidade, uma CAN, Campus Area Network, é uma rede que vai abranger um campus universitário. Pensa assim, pensa que tu está estudando na USP, na UFRJ, na UFPA, em alguma federal por aí. O campus inteiro da universidade tem uma conexão. Essa conexão, que engloba todos os setores administrativos, educacionais, todos os setores da universidade, compõe uma rede. A essa rede nós vamos chamar de CAN, Campus Area Network, porque é um campus. É o jeito mais fácil de compreender o que é um CAN. Já a BAN, Body Area Network, ela vai ser como os wearables, os vestíveis, o teu relógio smartwatch aqui, que vai medir a tua pressão arterial, o teu batimento, a qualidade do teu sono, que vai estar conectado ao teu celular conectado no teu fone de ouvido. Isso é muito mais aos vestíveis, um aparelho de liberação de insulina por tempo, isso vai ser uma BAN. Basicamente, se ele tiver conexão com o teu celular para fazer esse tipo de interação, quem sabe um mapa, um aparelho de pressão que se conecta com o teu celular para gerar estatística, isso tudo é uma BAN, Body Area Network, porque vai estar no teu corpo, a área de abrangência dele é o teu corpo, digamos assim, então, por isso BAN. A Personal Area Network é uma rede de alcance curtíssimo, normalmente tido na literatura e editados como a menor rede. Existem menores do que ela, naturalmente, como nós explicamos, mas vai depender de novo do teu objetivo desse estudo. Recomendo dar uma pesquisada novamente lá, só para ver se vai ser necessário estudar BAN, CAN e todas as outras classificações, mas realmente essas quatro dão conta do recado, são as que são cobradas de fato.
E essa PAN, ela vai servir para conectar dispositivos no teu espaço pessoal. Pensa assim, o teu espaço pessoal é de quanto espaço, sim. Eu não tô perguntando assim quão perto uma pessoa precisa chegar para tu sentir que teu espaço pessoal está sendo invadido, mas o teu ambiente de trabalho, digamos assim. Quando tu tá no teu cubículo do teu trabalho, do teu escritório ou no teu quarto, a tua área pessoal de trabalho, que tá o teu computador, a tua impressorazinha, o teu tablet, o teu celular, todas essas coisas estão perto de ti. E isso aqui vai ser a tua área pessoal, basicamente, a tua personal area network. É aquilo que é teu, que tu tens acesso, que vai estar a um braço, a uns 3 ou 4 passos de ti, basicamente. Aqui a gente pode citar dispositivos que se conectam por Bluetooth. Naturalmente, o Bluetooth hoje em dia já tem alcance a mais de 100 metros, mas a gente está falando dos dispositivos que necessitam de mais próximos. Por exemplo, um fone de ouvido, um, um projetor via Wi-Fi, digamos assim, o notebook conectado à rede. Isso tudo é uma PAN. O objetivo é bem simples, é interconectar dispositivos pessoais de forma direta e sem fio. Uma PAN pode ter fios? Pode ter, nada impede. Afinal, a gente está falando da interconexão. E a interconexão, como nós vimos na nossa última aula, pode ser de dois meios: o meio guiado e o não guiado. Meio guiado é o meio que tem um cabo, que tem uma fibra, que tem alguma coisa que vai guiar os impulsos, a luz, de um fecho direto, não vai dispersar no ambiente. O meio não guiado é a tecnologia wireless, sem fio, basicamente. Essa rede, a PAN, ela é pequena, é o ponto de partida para as outras redes. Afinal, o teu dispositivo pessoal é o que acessa as outras redes maiores, né? Após essa classificação, nós temos a LAN, Local Area Network. Essa é a mais comum e a mais estudada em toda a literatura. Ela abrange um espaço físico um pouco limitado, como uma casa, um escritório ou uma escola. As LANs podem ser cabeadas usando cabo Ethernet, aquele RJ45, que às vezes vem azul, vem amarelo, vem de preto, já veio até vermelho. Essas redes elas são para serem feitas com alta velocidade e baixo custo. Elas são para ligar impressoras, computadores, servidores, dispositivos no mesmo ambiente, numa casa, digamos assim. Hum, Pensando numa empresa, pode ser uma LAN, um lugarzinho de um setor contábil, por exemplo. O setor contábil normalmente fica numa única seção, numa única sala, aí fica lá todos os contadores que são do setor contábil, os administradores que trabalham lá, quem sabe alguém que mexe com planilhas, um auxiliar administrativo, todo mundo lá naquele cubículo compõe a LAN, né? Aquela LAN de lá, aquela Local Area Network, é a área do setor contábil. E eles têm a rede deles isolada lá. Todo mundo consegue conversar com todo mundo. Aquilo é um exemplo de LAN, é um setor, um pequeno recorte que tem um objetivo específico ou uma delimitação de utilidade. É o tipo de rede que vai permitir com que o pessoal compartilhe a impressora, digamos assim. Não que outras redes não permitam, mas essa é a mais comumente utilizada por questões de segurança e privacidade, né? Acho que eu não quero o pessoal da internet global acessando a minha impressora. É uma coisa a se considerar, mas é basicamente isso. É um lugarzinho físico pequeno, uma sala, basicamente. Pode ser mais, pode ser uma casa inteira, mas isso vai depender muito, de novo, da utilidade. Nós temos aqueles três guias lá. Metropolitan Area Network. Agora, quando uma instituição ela quer interligar várias LANs dentro de uma mesma cidade, a gente vai ter a MAN, ou Metropolitan Area Network. Ela é muito utilizada por universidades, governos e provedores de internet. Ela vai conectar prédios, filiais espalhadas em diferentes bairros. O alcance vai ser de alguns quilômetros ou até algumas dezenas de quilômetros. Um exemplo prático é a rede de uma universidade pública que vai conectar um campus principal aos polos de ensino em outros bairros ou mesmo outros distritos da cidade. Ela é uma ponte intermediária entre a rede local e a rede mundial, basicamente. Pensa que, por exemplo, a gente tem aqui no Pará a UFPA, a UFRA e o IFPA. Essas redes, essas universidades, o IFPA é um instituto, né? Esses querem se interconectar, querem se comunicar para trocar dados estatísticos de alunos, quem sabe fazer uma rede ali com algum objetivo em comum. Cada um vai ter a sua LAN local, a sua CAN, né? E eles vão se interconectar por essa MAN, basicamente.
A WAN, Wide Area Network, é o nível mais amplo de interconexão. Ela vai conectar múltiplas LANs e WANs espalhadas por regiões, países, continentes. E a literatura não tem um consenso ainda, mas a gente pode pensar até em planetas diferentes. Naturalmente, ainda não chegou, nem não é o caso, mas nós temos um link direto com a Lua. Claro, a Lua é um satélite natural da Terra, mas nós temos um link direto. Se eu não me engano, é 5 megabits. Vale a pena pesquisar sobre isso. Inclusive, tem um pequeno espelho lá. A gente pode soltar um laser para provar que o homem de fato esteve à Lua, né? Existem várias pessoas que já fizeram o experimento, basicamente, que prova isso. Essa WAN, ela vai envolver roteadores, cabos submarinos, satélites, linhas dedicadas. Isso vai garantir que os pacotes de dados viajem de um país para o outro em questão de milissegundos. Acho que eu tenho uma imagem aqui dos cabos de rede. Pior que eu não tenho aqui. E se vocês pesquisarem, basicamente, aí sobre cabos submarinos de conexão, vocês vão ver que tem uns cabos gigantescos, assim, de metros de diâmetro, e passa uma única fibra fininha, assim. E essa fibra que faz a transmissão ser possível. Ela vai ligar os continentes. Hoje em dia a gente tem essa conexão também feita por satélite. Principalmente agora com o advento da Starlink, né? Mas ainda é feito massivamente por cabos submarinos. Por causa da questão da estabilidade, da banda larga e tudo mais. Então essa WAN ela vai ser a rede mais potente, digamos assim. Pensa em WAN, pensa em internet, basicamente. Tanto que www é World Wide Web, né? Bom, é, essas são algumas das classificações aqui. A gente vai ver ainda nessa aula o que é uma. Já foi dito aqui o que é uma CAN, uma VPN. Uma VPN é uma rede privada virtual. Ela basicamente vai estabelecer um link criptográfico entre o que tu quer acessar e o que tu. Entre o teu computador e o que tu quer acessar. Digamos, você vai passar por um servidor externo. Essas redes, elas podem utilizar a tecnologia de transmissão sem fio, essas quatro que nós vimos. Ah, todas as conexões, quando recebem uma classificação de rede sem fio, vem um W na frente. Esse W é de wireless. Então é Wireless Personal Area Network, Wireless Local Area Network. Aqui é Wireless Wide Area. Um pequeno erro de digitação aqui. É um N. E a gente vai entender mais ou menos essas tecnologias aqui. A gente não consegue aprofundar muito nessa aula introdutória, visto que é básico, mas a gente ainda vai estudar isso com mais calma. Protocolo GSM, GPRS, UMTS. A ementa utilizada vai ser Theodore Retaport, para a gente entender mais a fundo isso. A gente tem essas conexões aqui. Bora explicar. Esse GSM, Global System for Mobile, ele foi o padrão que dominou os anos 1990. Ele trouxe a digitalização das chamadas e envio de SMS. Foi a primeira rede que surgiu assim para permitir a interconexão em massa. Então, foi uma rede que surgiu. Teu pai, tua mãe, tá assistindo isso, eu imagino. Com certeza vão lembrar da época que mandavam SMS. E como era pago, né, essa questão do SMS sendo por dígito, aí tinha que mandar tudo abreviado. Você era VC, TB, e PQ, daí que surgem essas coisas. Hoje em dia, que a gente não tem mais que pagar por dígito, a gente ainda abrevia, né? Mas foi aí que surgiu esse costume. Depois disso, né, a necessidade de transmissão foi crescendo naturalmente, né? E aí veio o GPRS, General Picture Radio Service. Ele introduziu o conceito de transmissão de dados via pacote. Basicamente, isso foi a base da internet 2.5G. Surgiu inicialmente estudada lá no Japão, né? Na verdade, se vocês pararem para pesquisar um pouquinho mais, vocês vão perceber que
Essas tecnologias surgiram inicialmente nos Estados Unidos, quando de toda aquela coisa Guerra Fria e tudo mais, mas elas foram massivamente desenvolvidas no Japão. É uma análise, eles investem muito nisso. Isso aí foi para permitir navegação básica na web, num tempo em que a internet era toda tomada por aquelas páginas HTML feitas em estilo tabelar, sabe? Eu Páginas de governo, sabe aquelas páginas que a gente acessa do Gov, que são, parece que são de anos atrás? Página antiga do Orkut, como era o Facebook antigamente, aquela coisa toda quadradinha, toda encaixada. Aquilo era um exemplo de páginas que eram todas feitas em formato de tabela. Basicamente, a gente utilizava meta tags HTML para fazer tudo em tabela, simplesmente para deixar padronizado, porque tinham muitos dispositivos com diferentes resoluções e isso facilitava um pouco mais. Depois foi introduzindo tecnologias de estilo, o CSS foi sendo aprimorado, o próprio HTML. Não só isso, como a velocidade de transmissão à banda aumentou, né? Com essa tecnologia, GPRS, foi permitido navegar na internet e a gente conseguiu enviar e-mails de fato. O fato interessante é que a tecnologia de e-mail surgiu antes da tecnologia de internet. Depois a gente tem o UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Ele foi associado à tecnologia 3G. Ele trouxe velocidade suficiente para a gente assistir vídeo em streaming e chamadas em tempo real agora, né? Não que a gente não pudesse fazer chamadas, mas agora a qualidade das chamadas mudaram e essas chamadas agora passaram a ser possíveis de ser feitas via internet, utilizando protocolos TCP, UDP, enfim. Olha só, fica para apreciação de vocês. Agora a gente vai dar uma olhada nos equipamentos de rede. Os principais equipamentos de rede que a gente tem é a placa de rede, o repetidor, o switch, hub, a ponte, o bridge, né? O roteador e o gateway. A gente vai ver um a um. A placa de rede, ou a NIC, né? Network Interface Card, que é o ponto de entrada de qualquer conexão, a gente pode pensar na NIC como uma plaquinha de rede. Acho que é bem tranquilo de entender, né? No computador eu coloquei uma plaquinha de rede cabeada aqui, né, mas poderia ser tranquilamente uma placa Wi-Fi ou até mesmo aqueles microchips condensados que vem dentro do celular que pega 5G, pega Bluetooth, pega tudo, pega rádio. Basicamente é um meio de acesso à rede, né? Um meio físico de acesso à rede. Ele vai converter os sinais digitais do computador em sinais elétricos ou ópticos. Aí a gente vai ter. Tem computadores, inclusive, que têm acesso. Home theaters, antigamente, que quando eram vendidos, eu imagino que ainda sejam vendidos, né? Eles tinham uma conexão de fibra óptica ali, tinham sons que precisavam de uma qualidade muito boa, digamos assim, e utilizava-se fibra óptica. Cada equipamento desse vai ter uma espécie de CPF. Esse CPF vai ser o MAC, Media Access Control. O Media Access Control vai ser justamente o que vai fazer esse controle aí de identificação de dispositivo. Sem a placa de rede, todo computador vai estar sozinho desconectado do mundo, então talvez. Não, nem assim. O único jeito de ter um computador seguro é ele estando desligado ou sem acesso à conexão. Vale a pena pesquisar sobre como é feita a interconexão da web com as urnas eletrônicas. Eu sei que tem muita teoria a respeito disso, mas elas basicamente não possuem conexão com a internet como um meio de barreira para evitar ataques cibernéticos. O repetidor. O repetidor, ele vai Ora, ele só vai repetir a conexão, basicamente. Ele vai trabalhar na camada física do modelo OSI e basicamente regenerar os sinais que estão enfraquecendo ao longo do caminho. Quando um sinal eletromagnético, um sinal elétrico, ele vai passando por um determinado ponto, ele vai perdendo a potência dele. Ele vai sofrendo atenuação e ficando cada vez menos potente. E quanto menos potente ele fica, menos dados ele acaba transmitindo, porque acaba se perdendo no ruído externo, na resistência do meio. E o que esse repetidor faz é pegar esse sinal, enquanto ainda está legível, aplica um algoritmo ali para regenerar, para tratar os erros se houverem, e joga de novo o sinal ao meio. Esse aqui é um repetidor de protocolo Wi-Fi. Ele vai regenerar a rede Wi-Fi. Imagina que eu tenho o meu roteador aqui no quarto, só que eu tô na cozinha e não tenho sinal. Aí o que eu faço?
Primeiro eu vou na configuração do roteador, vejo se tá na potência máxima, se não tiver eu coloco, se não, eu vou ter que comprar um roteador, ou mudar de posição o aparelho, mas vamos dizer que eu compro esse roteador, perdão, repetidor. Esse repetidor vai criar uma extensão da rede, ele não vai criar uma nova rede, digamos assim, não vou conectar nele. Ele vai aplicar um protocolo que vai permitir com que eu me conecte nessa rede, usando a mesma senha, mesmo SSID, e é como se eu tivesse conectado no meu roteador original. Eu não vou ter impressão de duas redes, só vou ter uma impressão de uma única rede, só que ela foi regenerada, basicamente. Eles também têm capacidade de regenerar rede Bluetooth. É uma tecnologia de rádio, então existem diferentes aplicações, não só na TI, naturalmente. O hub, o concentrador, também conhecido, né? Hoje em dia dificilmente ele é utilizado, né? Ele vai conectar vários computadores dentro de uma rede local, mas ele tem algumas limitações. Ele, topologicamente, é uma rede estrela, mas logicamente é uma rede barramento. Para os que ainda se lembram, né? Ou seja, ele vai enviar o conteúdo de uma porta para todas as portas. Tá, o que que significa? Imagina que eu tenho um computador aqui conectado na rede 1 e ele quer transmitir dado para o computador que está na rede 4. Aí ele sabe o MAC lá, o Object Access Control dele, só que esse carinha, ele não vai pegar, opa, esse aqui mandou para esse, então eu vou redirecionar para o MAC que está conectado nessa porta bem aqui que bate, né? Não, ele vai repetir tudo para todos. É como se fosse um único metal aqui, digamos assim, que fosse repetir para todo mundo. Então, ele vai repetir para todo mundo e todo mundo vai ter acesso a essa mensagem. Gera uma insegurança. Se não tiver nenhum critério de criptografia ali, isso gera um problema não só na questão de segurança, mas gera o tráfego desnecessário, colisão de pacotes. Por isso ele é um equipamento ultrapassado. E ele foi substituído pelo switch, que são mais inteligentes, que fazem justamente essa catalogação de endereço MAC, com a porta que está conectada, tudo mais. A ponte, o bridge, ele já é um passo acima. Ela vai conectar dois segmentos de rede. Ela vai filtrar o tráfego com base nos endereços MAC. Esse computadorzinho aqui do segmento A quer se conectar com esse computador do segmento B. Esse cara sabe o MAC desse. Aí ele manda uma mensagem. Ele manda essa mensagem aqui para o bridge. O bridge vai pegar essa mensagem, vai ver qual segmento de rede tá aqui. Então ele vai encaminhar direto para esse segmento de rede aqui, para esse computador específico. Então ele vai interconectar duas redes, basicamente. Mas ele vai ter vários critérios assim, né? Não é tudo que vai passar, é só o que tem desse específico para evitar colisões, evitar exploração de rede, tudo mais. Se o dado precisar atravessar de um lado para o outro, ele vai deixar, senão ele vai bloquear. Ele vai evitar desse jeito congestionamento, vai melhorar o desempenho e é melhor para redes. Inclusive, é uma técnica utilizada em muitas empresas de tecnologia. Existem equipamentos que fazem muitas dessas funções ao mesmo tempo. A gente está estudando as funcionalidades isoladamente, mas quando vocês forem pesquisar um pouquinho mais, vocês vão ver que existem equipamentos que pegam, fazem praticamente tudo isso aí junto, numa configuração só. Isso aqui vai operar na camada 2, modelo de lance, modelo OSI. Switch é o coração de muitas redes locais, né? Ele vai conectar vários dispositivos e vai encaminhar os dados apenas para quem de fato deve receber. Esse carinha sim vai guardar uma tabelinha de endereço de todos os dispositivos, computador pretinho aqui se conectou no switch. E ele vai fazer toda a questão do three-way handshake lá para fazer a definição da tabela, protocolo DHCP, vai dar um IP e tudo mais. E o switch vai registrar assim: computador, endereço tal tal, conectado na porta tal. Aí esse computador aqui, o computador J, quer entrar em contato com o computador preto. O computador J vai dizer: manda uma mensagem para um computador que tem esse endereço tal. Aí o switch vai pegar assim, esse computador com endereço tal, quer mandar uma mensagem para o computador com endereço tal, verificando na tabela o endereço tal de destino está na porta tal. Então, encaminhar a mensagem, ele vai fazer esse tipo de fluxo, esse controle, basicamente. Ele vai garantir que a comunicação seja direta, ou seja, só vai ocorrer de um para um. Naturalmente existem sim o protocolo broadcast, mas isso é outra história. Ele não vai impedir isso, mas ele vai garantir pelo menos as intercomunicações de um para um.
Roteador, ele vai ser quem vai interligar redes diferentes. Ele vai ler o IP de destino e vai escolher o melhor caminho para entregar o pacote. Em teoria de grafos, a gente vai ver que ele aplica vários algoritmos. Basicamente, ele tenta encontrar um menor caminho entre as redes. Ele vai ser basicamente uma rede de acessão meio, né? Ele, bora dizer assim, sem o roteador, uma LAN ela vai ficar isolada e sem acesso à WAN, que é a internet. Então, o roteador é a parte essencial de toda a rede. Todos os dispositivos são essenciais, mas sem o roteador não tem nem como tentar, nem conectar isoladamente. Ele vai ler o IP do endereço de destino e vai escolher o melhor caminho. Ele vai ser uma carteira digital, que vai reconhecer todas as rotas possíveis da internet. Ele vai trabalhar na camada 3 do modelo OSI. Ele vai utilizar rotas estáticas, configuradas manualmente, ou rotas dinâmicas. Normalmente, essas rotas todas são dinâmicas. A gente pode ver esse tipo de coisa atuando, não sei se os senhores fazem, mas existe protocolos de BitTorrent, né? Esses protocolos de BitTorrent eles utilizam muito essas capacidades de propagação assíncrona de pacotes de arquivo. Por isso, uma parte do arquivo vai baixar antes do que outras, porque esses pacotes eles vão percorrer diferentes caminhos na rede. Não necessariamente eles vão sair todos do mesmo computador, mas às vezes ocorre, eles saírem todos, às vezes ocorre de ter só um seed no arquivo que a gente quer baixar. E quando tem só um seed, mesmo assim a gente não baixa o arquivo em sequência, a gente baixa primeiro o final, depois o meio, e por aí vai, ou todas as partes aleatórias. O que acontece é que esses pacotes vão sendo liberados, esses roteadores, eles vão verificar qual é o melhor caminho para cada pacote. É por isso que nem todos os pacotes vão chegar na ordem correta, mas naturalmente todos eles vão ter um cabeçalho no protocolo TCP/IP que vai permitir com que eles sejam reorganizados, claro, com tratamento de erros, com tudo. Isso aqui é uma tabela para entender a funcionalidade principal de cada um dos dispositivos. Abaixo nós temos algumas questões. Depois das questões, as redes domésticas, elas são na maioria das vezes redes LAN, que conectam celulares, notebooks, TVs, videogames. Elas são bem simples, mas elas têm segurança, como senha, criptografia W, WPA2, PSK. Criptografia do tipo web foi quebrada há muito tempo, né? É bem fácil de quebrar por brute force, inclusive. Quando as redes domésticas precisam se comunicar com o mundo, entra o gateway, que vai fazer a ponte entre uma LAN e uma WAN de operadora. Essas conexões, que são as interredes, elas estão basicamente isoladas. E o que o gateway faz é encontrar um jeito de fazer que essas redes se interconectem. Imagina assim, eu tenho um computador chinês, um computador australiano, um computador brasileiro. Todos esses computadores não só têm diferentes modos de funcionar, têm diferentes protocolos embutidos. Claro, vai existir uma padronização internacional, mas o tipo de hardware utilizado, o tipo de software, as necessidades e especificações de cada um dos dispositivos vão ser diferentes. O papel do Gates vai fazer a tradução entre todos esses aparelhos, então ele vai meio que uniformizar tudo. Basicamente é isso, ele vai permitir com que os computadores consigam se interconectar. Essas questões vão ficar para apreciação e a qualquer dúvida vocês podem estar encaminhando para esse e-mail aqui e qualquer sugestão, você pode usar os comentários ou mandar um e-mail direto. Bom, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se tiver alguma dúvida, comenta, envie um e-mail. Se quiser apoiar o projeto, por favor, se inscreva no canal e compartilhe para quem também está estudando rede de computadores. Muito obrigado e até a próxima.